Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida nesse dia. Queridos, nós chegamos no mês de maio e esse mês, como nós fazemos todos os anos, nós nos dedicaremos ao assunto família. Hoje ainda nós veremos mais uma mensagem tendo como base o texto do livro de Êxodo. Todavia, a partir da próxima semana, nós caminharemos pelos textos das Escrituras que nos ajudarão a termos mais saúde no que diz respeito à nossa vida familiar. Então, pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12. Diz assim o texto das Escrituras: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Tanto A.W. Pink como John Stott concordam que esse mandamento tem uma abrangência maior do que apenas o relacionamento dentro do contexto familiar. Todavia, eu gostaria que nós abordássemos esse mandamento pensando apenas no relacionamento entre pais e filhos, porque para nós falar disso nesse tempo acaba sendo um desafio. Um desafio porque a nossa cultura não valoriza aquilo que é antigo ou aquilo que é velho. E isso tem levado muitas pessoas a terem um desrespeito para com a opinião das pessoas mais velhas ou para com elas mesmas. E é um desafio também porque a nossa geração é uma geração marcada pela rebelião contra qualquer modelo de autoridade. Todavia, eu não quero que você conserve uma visão pessimista a respeito desse mandamento, porque há uma promessa das Escrituras de que antes que viesse o dia do Senhor, antes da volta de Jesus Cristo, haveria um mover do Espírito Santo na terra, onde haveria um espírito de reconciliação sendo liberado no seio familiar. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6 nos dizem o seguinte: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Note que esse texto traz essa promessa para nós, de um mover reconciliador nos últimos dias, colocando pais e filhos com o coração voltados uns para com os outros. O mandamento diz para nós: honre ao seu pai e à sua mãe. Mas o que é honrar? Honrar é distinguir. Honrar é colocar em alta conta. E como nós podemos honrar os nossos pais? Eu acabei elencando algumas maneiras aqui. Por exemplo, nós honramos os nossos pais ouvindo os seus conselhos. É muito importante nós atentarmos à voz dos nossos pais, porque eles são autoridades sobre a nossa vida. E frequentemente Deus os usa para nos aconselhar com respeito aos aspectos da nossa vida. Nós honramos os nossos pais quando nós obedecemos às suas ordens, aquilo que eles determinam para nós. E ao fazer isso, nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo. No episódio relatado no Evangelho de Lucas, quando diz que Jesus acabou ficando no templo, enquanto seus pais já estavam de caminho de volta para casa, o texto vai revelar para nós que Jesus era submisso aos seus pais. E esse é um modelo de comportamento que nós precisamos conservar na nossa vida. Uma outra forma pela qual nós honramos os nossos pais é cuidando dos nossos pais durante a velhice. Quando o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo e ele falava a respeito das viúvas, da obra social, do cuidado que a igreja tinha para com as viúvas, a gente lê o seguinte lá: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Paulo estava dizendo que a igreja não deveria ser sobrecarregada, mas que os filhos que tinham mães que eram viúvas deveriam cuidar dessas mães. E esse é o contexto em que esse versículo aqui foi escrito. Nós honramos também aos nossos pais, tratando-os de maneira adequada, tomando cuidado com as palavras que nós falamos a eles. Essa também é uma forma de nós honrarmos os nossos pais. Mas talvez você pode perguntar: pastor, meus pais já não estão mais entre nós, eu já não tenho meu pai, eu já não tenho a minha mãe, como eu faço para obedecer e cumprir esse mandamento? Nós obedecemos esse mandamento honrando a memória daqueles que partiram.
procurando falar a respeito das coisas boas que eles nos faziam, reconhecendo tudo aquilo que eles fizeram por nós ao nos criar e ao nos educar nesse mundo. É óbvio que talvez você pode pensar nesse momento que você tem um desafio aí, porque talvez seu pai e sua mãe não eram pais e mães que cumpriam com as suas obrigações paternas ou maternas. E o que fazer quando nós temos esse desafio diante de nós? O que fazer quando o nosso coração foi ferido por aqueles que deveriam nos amar e deveriam nos colocar num caminho de bênção e de graça, pensando a respeito daquilo que as Escrituras dizem para nós? É importante dizer que nós precisamos honrá-los da mesma forma. O texto bíblico não diz honra teu pai e tua mãe se eles forem bons. O texto apenas diz honra teu pai e tua mãe. Muito importante nós exercermos perdão quando nós pensamos a respeito dos nossos pais se eles nos feriram. É importante isso porque o perdão é a única coisa que faz com que o relacionamento possa ter continuidade. E ao perdoar as ofensas que os nossos pais ou as nossas mães nos causaram, nós fazemos com que a bênção e a graça de Deus venha sobre a nossa vida. E ao nos esforçarmos para tratá-los bem, mesmo tendo isso acontecido, nós podemos estar certos que a graça do Senhor nos alcançará. Então não racionalize, não pense assim, puxa, eu não tive um bom relacionamento com os meus pais, por que eu preciso agora, nesse momento da minha vida, estar indo em direção a eles para abençoá-los e para honrá-los? Você precisa se lembrar que o erro de alguém não é motivo para que você erre também. Faça isso e a bênção do Senhor alcançará a sua vida. Outra coisa importante para falar a respeito disso é que nós temos a tendência, às vezes, de repetir os erros que os nossos pais cometeram contra nós, quando nós não os perdoamos, quando nós não usamos de graça para com a vida deles. O que nós fazemos ou o que acontece quando nós honramos os nossos pais e as nossas mães? As Escrituras dizem que, como consequência de nós obedecermos a esse mandamento, a bênção do Senhor virá sobre a nossa vida. Obviamente, antes de falar a respeito das bênçãos, eu gostaria de falar do que acontece quando nós quebramos esse mandamento. O que vem sobre a nossa vida quando isso acontece? E as Escrituras deixam claro para nós algumas coisas. Por exemplo, se esse mandamento é um mandamento com promessa, e as Escrituras nos ensinam isso, honra teu pai e tua mãe, e você vai ter uma vida longa e você vai ter dias bem-sucedidos. Obviamente, quando nós quebramos esse mandamento, o que nos acontece é o inverso disso. Morte fora de tempo é uma das consequências. E talvez, ao olhar para a morte de tantos jovens, que às vezes a gente tem notícia, às vezes a gente lamenta e diz, puxa vida, morreu tão novo, e de fato, isso é algo lamentável, mas talvez a razão pela qual isso aconteceu tenha sido a consequência da quebra deste mandamento. Por exemplo, por desonrar pai e mãe, muitos acabaram se metendo em vícios dos quais não conseguem vencer nos dias de hoje. Muitos, por não honrar pai e mãe, entraram em casamentos que hoje são um tormento. A vida familiar não é abençoada. Por quê? Porque não ouviu a voz do pai e da mãe quando estavam escolhendo aquele com quem ou aquela com quem iria passar a sua vida. Há uma outra consequência da desobediência, por exemplo, que é a cegueira. Provérbios capítulo 30, versículo 17 diz o seguinte para nós: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Esse versículo bíblico mostra para nós que a capacidade de enxergar coisas óbvias ou discernimento é perdido quando nós desobedecemos os nossos pais e as nossas mães. Muitos jovens vivem uma vida desorientada por quebrar esse mandamento. Agora, quais são as consequências de nós obedecermos a esse mandamento? As consequências estão no texto das Escrituras de Efésios 6, versículo de número 4, que eu gostaria de ler com você neste momento. Diz assim o texto das Escrituras: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aqueles que honram seus pais experimentam longevidade,
têm uma vida longa, os seus dias são multiplicados. E aqueles que honram os seus pais também têm da parte do Senhor a bênção no que diz respeito aos seus empreendimentos nessa vida. Nós precisamos, queridos, sempre buscar motivos e razões para obedecermos aquilo que as Escrituras nos dizem. A obediência a esse mandamento revela que nós somos submissos a Deus. Revela que nós estamos interessados em fazer aquilo que o Senhor nos pede. E a obediência a esse mandamento acaba revelando também gratidão aos nossos pais. Nós precisamos pensar todo o esforço que os nossos pais acabaram despendendo ao nos criar. Esforço no que diz respeito a trabalho. A luta que eles tiveram, por exemplo, financeiramente, para nos proporcionar um futuro melhor. E tudo isso deve ser motivo e razão para que a gente possa olhar para a vida deles e expressar a nossa gratidão e a nossa honra nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo de quarentena. Um tempo em que nós acabamos, às vezes, ficando até afastados dos nossos pais para protegê-los de alguma forma. Todavia, é dever nosso, nesse tempo, procurar encurtar a distância. E existem algumas coisas práticas que nós podemos fazer nesse tempo. Por exemplo, nós podemos encurtar a distância com telefonemas, com chamadas de vídeo pelos aplicativos que nós utilizamos, utilizando os aplicativos que nós utilizamos. Nós podemos também, por exemplo, ir ao supermercado, encontrar maneiras de fazer isso. E há um desafio que eu gostaria que você, membro da Igreja Batista Videira, levasse a sério nesse tempo. Por exemplo, no próximo domingo é Dia das Mães. Eu não sei se você vai conseguir estar presente para expressar todo o seu carinho para com a sua mãe, mas que você separasse esse dia para que em uma chamada de vídeo ou para que você enviasse um presente de alguma maneira a ela nesse tempo, você a honrasse por tudo aquilo que ela proporcionou para você enquanto você crescia. Que você possa levar a sério aquilo que as Escrituras dizem para nós, na certeza de que a bênção do Senhor virá sobre a nossa vida por causa disso. Na época de Jesus, Jesus dedicou um momento para ensinar os seus discípulos a respeito de uma prática que os fariseus, que os religiosos da época tinham, que era uma prática que levava-os a quebrar o mandamento de honrar o seu pai e sua mãe. Eles tinham a prática, por exemplo, de separar as coisas que ele tinha, os bens, por exemplo, dizendo que era corbã. Corbã é uma palavra que é utilizada para dizer que isso era algo que estava separado para ser dado como oferta ao Senhor. Ainda que essa oferta fosse ser dada muito mais à frente, ainda que eles tivessem usufruto daquilo, muitos diziam, olha, eu não posso cuidar do meu pai e da minha mãe, eu não posso dar isso para o meu pai e para a minha mãe, porque isso é corbã, isso já foi prometido para Deus, e Jesus os censurou por essa prática. A gente encontra isso no livro de Mateus, no capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 7. Jesus faz uma pergunta: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse, honra o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E Jesus disse para eles, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. E eu gostaria de traçar um paralelo desse texto das Escrituras, falando a respeito daquelas pessoas que estão muito envolvidas com o trabalho do Senhor na casa de Deus. O fato de nós estarmos ministrando as pessoas em nome de Deus não pode ser uma desculpa para que nós descuidemos da nossa família, não pode ser uma desculpa para que nós descuidemos dos nossos pais. Que você possa atentar para isso, que você possa ter uma vida equilibrada, uma vida que de fato cultue ao Senhor, porque ao obedecermos os nossos pais e as nossas mães, mesmo em questões em que isso seja contraditório para nós, no sentido de que nós queremos alguma coisa e eles nos dizem para fazer outra, quando nós os obedecemos, nós honramos a Deus, prestamos um culto ao Senhor com essa obediência e trazemos a graça e a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe, que você leve esse mandamento
relacionamento a sério, que você viva honrando o seu pai e a sua mãe. E eu gostaria de orar nesse momento pelas nossas famílias e logo depois eu tenho alguns avisos a respeito daquilo que vai acontecer no mês de maio para você. Vamos orar então, chame as pessoas da sua família, as pessoas que estão próximas a você agora na sala, que vocês possam se abraçar e que nós possamos ter um momento de oração juntos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nesse momento apresentar diante do Senhor as famílias da Igreja Batista Videira e todas as famílias que têm assistido esse vídeo nesse momento. Deus, que esse mover que foi prometido lá no final do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, seja um mover experimentado por nós nos nossos relacionamentos. Deus, que haja reconciliação, que não haja relacionamentos quebrados entre pais e filhos, que os corações de uns para com os outros se convertam e que haja cura do Senhor, bênção do Senhor dentro do relacionamento familiar, especificamente nessa área. Eu oro também pelos casamentos que são colocados diante da Tua presença nesse momento. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa operar também esse ministério de reconciliação dentro desse relacionamento. Pai, que as nossas casas se encham da Tua paz, da Tua graça. Senhor, que em nome de Jesus Cristo a Tua provisão seja contínua sobre os nossos lares e que a Tua paz guarde os nossos corações, sabendo que o Senhor terá cuidado de nós nesse tempo. Senhor, eu rogo para que as famílias sejam abençoadas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Querido, nós dissemos aqui no início que nós estamos vivendo o mês da família e eu gostaria que você já se preparasse para algumas coisas que nós queremos como igreja proporcionar a você nesse tempo. Por exemplo, no próximo dia 10, ao invés de nós gravarmos a mensagem como nós temos feito todas as vezes, desde que a quarentena começou, nós vamos ter o nosso primeiro culto ao vivo. Por quê? Porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor no próximo domingo. Então, no próximo domingo, 7h30 da noite, você pode entrar nos canais pelos quais nós temos aí alcançado você. Então, você vai ver uma live com culto, com louvor, com a mensagem e logo em seguida a celebração da ceia. Então, você já pode se preparar comprando pão, comprando aí o suco de uva, deixando aí no jeito para que a gente possa celebrar a ceia no próximo domingo. Uma outra coisa é que no dia 15 deste mês, é uma sexta-feira, anote aí na sua agenda, às 8h da noite a gente também entra com uma live para falar a respeito de relacionamento conjugal. Nós vamos ter então nosso primeiro encontro de casais online. O tema é Paz no Lar, dando aí algumas diretrizes que as Escrituras nos oferecem para que a gente tenha um relacionamento de convivência com o nosso cônjuge mais abençoado, evitando brigas ou então, se elas acontecerem, nos reconciliando rápido para que a gente possa ter dias mais alegres, mais felizes e mais produtivos. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue protegendo a tua casa, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.